Duas boas notícias para o Fluminense. O tricolor acertou a contratação de um jovem zagueiro. Além disso, novidades sobre a situação de John Arias e Fluminense. E também tendência de data para jogo adiado do Flu contra o Atlético Paranaense. Então, muita informação do Flu nesse vídeo aqui para você, tricolor. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar e muito de Fluminense. O Fluminense conseguiu se recuperar no Campeonato Brasileiro, está fora do Z4 e ainda tem uma partida a menos. Vocês vão lembrar que ainda no primeiro turno o jogo entre Fluminense e Atlético Paranaense, que seria no Maracanã, foi adiado. Até o momento a partida não foi remarcada, muito por conta do Atlético Paranaense seguir vivo na Copa do Brasil. Mas essa semana, infelizmente, o Atlético Paranaense acabou sendo eliminado pelo Vasco da Gama nas quartas de final da Copa do Brasil, o que abriu uma lacuna de datas ali para essa partida ser marcada. E o Vitor Lessa traz pra gente a informação de que existe um acordo preliminar entre Fluminense e Atlético Paranaense para que esse confronto adiado ocorra no dia 16 de outubro, ou seja, daqui a mais ou menos um mês. Esse jogo, se for no dia 16 de outubro mesmo, vai ser um dia após a data FIFA. E aí é um problema para o Fluminense, né? Porque o John Arias, por exemplo, provavelmente vai desfalcar o Fluminense, já que ele é frequentemente convocado para a seleção colombiana, jogaria na noite anterior do dia 15 pela sua seleção, dificilmente conseguiria chegar no Rio de Janeiro em condições de atuar. E você pode se perguntar, né, pô, o jogo dia 16 é uma quarta, por que não bota na quinta-feira no dia 17? Bom, de acordo com o Vitor Lessa, essa semana vai ser a semana da semifinal da Copa do Brasil. Então não vai ter como ter o jogo na quinta, dia 17, porque já vai ter um jogo de Vasco ou Flamengo no Rio de Janeiro. E por questão de segurança, na verdade, se for do Flamengo, não é nem questão de segurança, é questão de logística, né? Os dois jogam no mesmo estádio. Se for do Vasco, é uma questão de segurança ali, não vai poder ter os dois jogos na mesma data no Rio de Janeiro. Então essa é a situação. A princípio, dia 16 de outubro, Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentam para jogar essa partida adiada do Brasileirão, mas ainda aguardamos o anúncio oficial da CBF. E já que eu citei o John Arias aqui, tem uma notícia importante do José Ilan, jornalista que cobre o Fluminense, sobre a situação do nosso colombiano. A gente já vai falar bastante sobre isso. Eu só vou antes, rapidamente, lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado desse vídeo. Lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o tricolor, direto na palma da sua mão, direto no seu WhatsApp. Então o que você vai fazer? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, você vai clicar no link que ali está, e aí vai abrindo o seu WhatsApp, o canal da Central, aperta o botão seguir e a partir desse momento você vai receber tudo o que acontece com o Flusão diretamente no seu WhatsApp. Combinado? Tem duas informações que o José Ilan trouxe, né? Eu quero falar um pouquinho mais da informação sobre o John Arias, mas para não passar batido, né? Ele trouxe a informação do porquê que o horário do treino do Fluminense de hoje acabou mudando. O Fluminense tinha marcado o treino para amanhã, mas o treino foi de tarde, né? Está sendo de tarde. Segundo ele, é por conta do horário do voo de logo mais. A gente lembra aqui que o Fluminense hoje viaja para Caxias do Sul, onde domingo vai enfrentar o Juventude. E ele fala também sobre a situação do John Arias, né? Ele diz que o clima entre o Arias e o Fluminense não está 100% pacificado. A gente comentou aqui nas últimas semanas algumas informações, tanto da Trivela quanto do GE, de que o Fluminense buscava uma reunião ali com o Arias para aparar essas arestas. A gente sabe que o John Arias tem o desejo de jogar na Europa, tinha o desejo de sair do Fluminense nessa janela, teve informação de que havia um acordo entre Fluminense e o jogador, que caso chegasse uma proposta de 10 milhões de euros pela parte do Fluminense, o Fluminense ouviria essa proposta e deixaria o John Arias seguir o seu rumo, sair do Fluminense. Mas acabou não acontecendo isso, né? Chegou a proposta do Galatasaray, estava nesses moldes, né? Eram 12 milhões de euros, mais um acordo ali, o Patriotas, que tem os outros 50% do John Arias, ficaria com apenas 2 milhões de euros e o Fluminense embolsaria esses 10. Só que mesmo assim o Fluminense acabou recusando. O presidente Mário Bittencourt entendeu que o John Arias é essencial para o momento atual do Fluminense. A gente ainda brigando para sair dali da zona de rebaixamento, a gente já saiu, né? Mas brigando ainda contra o rebaixamento, com uma Libertadores para jogar ainda, né? Estamos nas quartas de final, um sonho do bicampeonato. Não seria interessante vender o John Arias, já que ele é a nossa principal peça do meio pra frente. Bom, o John Arias não gostou disso, o empresário dele também não gostou. Teve uma proposta também do Girona, tá jogando a Champions League essa temporada, é de La Liga.
Financeiramente era abaixo, mas era a proposta ideal para o Arias, é que ele queria ir, já que estava falando de um time da Liga Espanhola e jogando uma Champions. 7 milhões de euros, o Fluminense recusou. A do Galatasaray é onde começou a pintar esse problema. O Gianfranco Petroziello, que é o empresário do John Arias, chegou a falar publicamente na ESPN de que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, não cumpriu com a palavra dele, eles estavam incomodados com isso, e saiu inclusive informação de que o Fluminense ofereceu uma renovação de contrato para o Arias para aumentar o salário dele, mas o Arias recusou justamente por essa insatisfação. Então José Ilan completa aqui pra gente que o clima ainda não está 100% pacificado. John Arias se representa hoje, treina e deve ser relacionado para o jogo de domingo, mas o clima não é dos melhores internamente. Acho que isso não vai afetar em nada dentro de campo, porque todo esse imbróglio aconteceu, foi divulgado depois que aconteceu, e depois disso o Arias já jogou a partida de volta da Libertadores, jogou o jogo contra o São Paulo, onde foi muito bem. Então, acho que assim, dentro de campo o Arias vai continuar dando 100% dele, ele é um cara que parece ser muito profissional, até porque, né, quanto melhor ele jogar, mais fácil é dele ir para a Europa e realizar o sonho dele, mas esse é o cenário de momento. Eu quero que você, tricolor ligado aqui na Central, me diga quem que tá certo na situação. Mário Bittencourt tá certo de ter recusado a proposta ou o Arias tá certo de ficar chateado, já que, segundo ele, o Mário Bittencourt não cumpriu com a sua palavra? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. E o Fluminense acertou a contratação de um jovem zagueiro. Pois é, quem traz essa informação pra gente é o portal Xeren Stuff, que dá conta de que o Fluminense contratou o zagueiro Matheus Bessa para a sua equipe sub-17. A equipe sub-17 do Fluminense é a famosa Esquadrilha 07, mas o Matheus Bessa é nascido em 2008, né? Seria o segundo ano ali dessa geração. Ele tem uma passagem pelo Campo Grande e chega ao Fluminense num contrato de formação. A gente sabe que o Fluminense faz muito essa captação ali ainda na categoria de base, ainda em Xerém. Eu sempre friso aqui os exemplos do próprio André, que veio lá da Bahia. Eu lembro do Evanilson, que veio do Estação do Ceará. O Martinelli veio do Grêmio Prudente, o John Kennedy veio do Social de Minas Gerais. Então o Fluminense vai fazendo essa captação ainda em Xerém, né? Que é onde é mais barato de você contratar o jogador. Esse jogador, o Matheus Bessa, é um zagueiro que estava no Campo Grande aqui do Rio de Janeiro, assina um contrato de formação. Ou seja, ele poderia já assinar um contrato profissional com o Fluminense, mas acho que até pelo salto que ele está dando do Campo Grande para o Fluminense, o tricolor opta nesse primeiro momento de fazer esse contrato de formação para ver como que ele vai performar, como que ele vai evoluir no Sub-17 tricolor. Fica aqui a nossa torcida, a nossa expectativa para que o Matheus Bessa se desenvolva muito com a camisa do Flu e nos dê grandes alegrias. E agora eu tenho duas boas notícias para falar do Flusão para vocês, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Evaldo de Santarém, no Pará, pro Adalto de Itamaraju, na Bahia, pro Robson de João Dourado, na Bahia, pro Marcílio Pereira de Rio do Sul, em Santa Catarina, pro Ricardo Almeida de Monção, no Maranhão, e pro Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro. Um abração pra galera tricolor ligada aqui na Central, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Beleza? Vamos falar dessas duas informações que foram trazidas ambas pelo Marcelo Neves do GE. Eu vou começar com a notícia que eu acho menos boa, vamos botar assim, é uma notícia positiva, claro, mas a outra eu acho melhor, então eu vou deixá-la para o final. A notícia menos boa, vamos colocar dessa maneira, mas ainda assim é boa, fala sobre o zagueiro Inácio. A gente lembra, o Inácio foi contratado pelo Fluminense nessa janela, o tricolor pagou ali 11,8 milhões de reais para tirá-lo do Sporting Cristal, fez apenas 2 jogos pelo Fluminense. O primeiro jogo contra o Vasco eu não gostei da participação dele, embora tenha sido elogiado por muitos tricolores, mas no jogo contra o Corinthians achei que ele foi bem sim. Só que nesse jogo ele acabou sentindo um problema no joelho, passou por um procedimento cirúrgico para recuperar essa situação e, de acordo com o Marcelo Neves, ele já iniciou o trabalho de transição para retornar aos gramados. De acordo com a informação, ele começou um cronograma com atividades na academia do CT Carlos Castilho, mas as chances dele enfrentar o Atlético Mineiro na Libertadores, seja na partida de ida ou na partida de volta, são bem remotas, então o Inácio não deve retornar
para as quartas da Libertadores, mas já está em processo de transição para se recuperar fisicamente e voltar a defender a camisa do Flusão. A notícia é um pouquinho, né, a situação é um pouquinho diferente da situação do Diogo Barbosa, até por isso que eu falei que essa informação eu acho até melhor. Por quê? Porque, de acordo com o próprio Marcelo Neves, o Diogo Barbosa avançou na recuperação dele aqui no Fluminense. A gente lembra que o Diogo Barbosa passou por uma artroscopia, também teve um problema no joelho, procedimentozinho cirúrgico, artroscopia, mas já está numa situação mais avançada. De acordo com o Marcelo Neves, ele já trabalha em campo e existe a expectativa, inclusive, de que ele possa atuar na partida de volta contra o Atlético Mineiro. Essa partida está marcada para o dia 25 de setembro, lá na Arena MRV, em Minas Gerais. Então o Diogo Barbosa tem essas chances, né? Ainda não é uma coisa confirmada, mas tem essa expectativa e a chance dele retornar nesse jogo. E vale lembrar, né? O Gabriel Fuentes, contratação do Fluminense para a posição, não pode jogar a Libertadores. Brasileirão ele tá liberado, mas a Libertadores ele não pode jogar, já que ele já disputou o torneio pelo Júnior Barranquilla, jogou as oitavas de final contra o Colo-Colo pelo Júnior Barranquilla, então não pode ser inscrito pelo Fluminense. Aí fica de opção o Marcelo, que a gente sabe que o Mano Menezes prefere usar no meio, o Esquerdinha, que não conseguiu agradar, não conseguiu se firmar, ou o Guga improvisado. Então é bom ter o Diogo Barbosa de volta para reassumir a posição de titular do Fluminense ali nesse jogo de volta e, se Deus quiser, garantir a nossa classificação para a semifinal da Copa Libertadores. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você, tricolor. Agora eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo. Você fica animado com a notícia do retorno do Diogo Barbosa? Comenta aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.